E uma outra classificação que é feita, que o MacIntyre vai fazer, que é muito interessante também, que ele vai chamar de 3 versões rivais de concepção moral, ou de juízo moral. Né? Ele vai chamar o primeiro de o ponto de vista enciclopedista, né? que é um ponto de vista que eu aproximo do ponto de vista da terceira pessoa, que é o seniano kantiano, né? Que é o, vamos dizer assim, eu enxergo as coisas de forma dedutiva, de forma universal, e eu sou o dono da verdade, e eu digo que é o direito. Eu digo assim, o sujeito agente da terceira pessoa. Ou o Estado, ou o juiz, mas nunca quem está praticando o ato mesmo. O sujeito, quem está lá na ponta, vamos dizer assim. O burocrata com a caneta na mão. O burocrata, exatamente. É o burocrata que vai tomar as decisões. Faz para mim isso daqui, eu sou o Exatamente. Eu sou o especialista, que o MacIntyre vai usar essa expressão. É o especialista que decide o que é bom para todo mundo, para você, para a sociedade. Eu tomo as decisões e você só obedece. A gente viu muito isso na pandemia, né? Os burocratas decidiram o que é bom, o que você tem que fazer, onde é que você tem que ficar, o que você tem que usar, né? Os cuidados, se você vai sair, se não vai sair. Isso é um ponto de vista tipicamente enciclopedista, né? Nessa terminologia do MacIntyre, ou do ponto de vista da terceira pessoa. MacIntyre vai trazer também o outro ponto de vista contemporâneo, que é o ponto de vista, ou juízo moral, do que ele vai chamar de enciclopedista, genealogista. E aí ele vai, o que é o genealogista? E eu identifico esse ponto de vista do MacIntyre com a perspectiva da segunda pessoa, que é o neutro, que é o imparcial. Porque o MacIntyre vai chamar o genealogista, que ele aproxima de Nietzsche, como a percepção sensorial, como o cara que age, e aí eu vou estudar só comportamentos, só fatos, e eu não vou fazer juízos de valor também. Esse é o genealogista. Isso, da segunda. Você falou terceira. Não, segunda. Da terceira é o enciclopedista. É o que tem que decide por você, né? E esse não, esse é assim, ó, cada um decide como quiser. E aí não tem, eu não sou o dono da verdade e ninguém é. Né? Se um exagera por achar que é o dono da verdade, o outro exagera por dizer que não existe, é a pós-verdade, por dizer que não existe verdade, cada um age como quiser, como animais. Né? E aí eu vou agindo meramente por instinto, por questões sensoriais, e aí entram essas doutrinas todas comportamentais. Né? Sim, mas essa ação, por isso que eu perguntei aquela hora, eu não entendi por que essa visão da segunda pessoa ela não tem ação. Tipo, as ações que ela toma não é... Na verdade, ela só observa. Ela é levada, ela é levada pela natureza, pelos instintos. Então, ela não delibera. É isso que eu estou pensando, mas ela toma ações também. Ela toma ações. Por isso que o Schillinger falou que no fundo está tudo interligado. Às vezes a gente aperta um botão assim, que é o botão do camarão que dorme, a onda leva. Ah, sim. Né? Então, não tem, às vezes a gente age assim, igual um camarão que dorme, a onda leva. Eu fico meio paradão lá e deixo. Ah, tá todo mundo usando máscara? Então eu vou usar. Tá todo mundo tirou a máscara? Então eu vou... Eu não faço juízo de valor, eu não raciocino. Tem ações, mas pelo instinto, né? Isso não é ação, eu estou simplesmente vegetando. Eu estou vegetando, eu não estou deliberando racionalmente. Por isso que o Aristóteles fala que isso não é ação. Não é ação por quê? Porque eu não raciocino, eu não delibero, eu não controlo os meus desejos. Eu sou levado pela onda, pela massificação. É comportamental. Comportamental. Por isso que tem muitas teorias hoje em dia que adoram esse tipo de perspectiva, que serve para dominar. Né? As doutrinas totalitárias adoram esse tipo de perspectiva. Então, voltando para essa última classificação do MacIntyre, né? Então, o enciclopedista é o sabe-tudo, é o cara que ele é o dono da verdade e vai tomar as decisões para você no seu lugar. Tá? Que aí, voltando no que você falou de Estado, né? Que tem muito de Hegel, né? Que o Estado é
o absoluto, o ideal, aquele que sabe todas as verdades, ele vai decidir por você. Né? Tem muito a ver nessa classificação do MacIntyre, os enciclopedistas, né? Esse pensamento moderno, racionalista, né? Eu estou no controle de tudo, eu sei tudo, eu sou capaz de decidir, de prever tudo. Né? Você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Depois Tá. eu abro. Tá. Só estou recordando. E aí a gente vai fazendo conexões, né? Sim. E aí o genealogista, né, que é bem nietzscheano, né? É nietzscheano, acho que é nietzscheano. Bem nietzscheano, né, essa ideia genealogista da pós-verdade. Então, como eu não... Aí é o oposto de Hegel. Aí se Hegel acha que o Estado, ele é o absoluto ou o ideal, ele é capaz de dizer a verdade para você fazer escolhas no seu lugar, para Nietzsche e para os genealogistas, nós estamos diante de uma pós-verdade, não existe verdade. Então, cada um faz absolutamente o que quiser. É o sentimento. É o sentimento, né? Ou O instinto. Né? o instinto, Animal. a percepção sensorial ao animal. Então, vamos viver como animais. E aí não tem ação, não tem deliberação, não tem juízo moral. Se não tem juízo moral, não tem justiça. Se não tem justiça, não tem direito. Olha como isso se conecta com o jurídico. E o que a gente está percebendo hoje na justiça? Vamos trazer isso de forma concreta. Como são as decisões judiciais hoje? Elas são enciclopedistas, elas são genealogistas, ou elas são... E eu não falei da terceira classificação do MacIntyre, eu falei lá dos pensamentos jurídicos, né? Decisionismo, schmittiano, eu falei do normativismo kelseniano, eu falei do institucionalismo. Mas aqui em MacIntyre eu estou devendo uma, que eu só falei do enciclopedismo e do genealogismo. E o terceiro que o MacIntyre vai trazer, qual que é? Esse que a gente está estudando, o aristotélico tomista. Por quê? Porque o aristotélico tomista, ele vai dizer assim, bom, eu não sou mais dono da verdade, como o Estado hegeliano, como os enciclopedistas, mas eu também não vou dizer que a verdade não existe, como os genealogistas, os nietzschianos, né, os decisionistas, que é o poder que vai decidir quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nessa terceira classificação em MacIntyre, que é o aristotélico tomista, nós vamos trazer a racionalidade. Nós vamos trazer o desejo, nós vamos trazer o quê? A deliberação ou a ação humana. E essa ação humana, a partir da perspectiva do ponto de vista da primeira pessoa, ela precisa ser uma decisão completa. Ela precisa ser virtuosa e na totalidade. Por isso, unidade das virtudes. Porque eu não vou conseguir deliberar bem se eu não tiver prudência. Que aí a gente vai ver em Aristóteles depois a frônesis, né? E se eu não cuidar bem dos desejos, eu também não vou deliberar bem. E essa ideia dos desejos, ela vai ser muito interessante em Aristóteles, porque Aristóteles, ele em nenhum momento afasta isso, como fizeram, por exemplo, os romanos. Quando a gente vai estudar ou percebe uma perspectiva vamos dizer assim, do direito romano ou do pensamento romano, a gente vai ver só a racionalidade. Então o desejo ele meio que fica de escanteio, e Aristóteles fala que não, né? E hoje em dia, no momento mais contemporâneo, a gente vai pegar alguns autores, por exemplo, a Martha Nussbaum, que é uma americana, que vai valorizar muito a ideia de desejo, que Aristóteles já falava. Ele vai dizer assim, para a gente deliberar bem, para a gente ter uma boa decisão, para a gente fazer um juízo moral, Aristóteles vai falar, eu preciso do juízo, da inteligência, da razão e do desejo, eu preciso dos dois. Só que os modernos, né, a partir de Comte, a partir dos racionalistas,
A parte do desejo ela ficou muito de escanteio e se valorizou muito a racionalidade. Só a racionalidade. Que é a ideia enciclopedista. Como se eu, através unicamente da razão, pudesse tomar boas decisões. E esqueceram do desejo. E esqueceram das virtudes. Né? Mas como que isso foi combatido pelo pós-modernismo? Né, por esse pensamento ou essa filosofia mais contemporânea. Ela vai dizer assim, não, a racionalidade ela não acerta, ela se equivoca, ela está equivocada. Ela faz um diagnóstico correto. O pós-modernismo, ele faz, a filosofia contemporânea pós-moderna, ela faz um diagnóstico correto, que a racionalidade não é suficiente. Só que o que ela faz? Em vez dela corrigir, como Aristóteles, e acrescentar a racionalidade, as virtudes, o controle dos desejos, da vontade, ela simplesmente chuta o pau da barraca, chuta o balde, fala, não tem mais racionalidade. E aí a gente vê autores contemporâneos falando de valorização da insanidade, valorização do que do que é torto, do que é ruim, do que é mal, não tem mais mal, tudo é bom. Quer dizer, descambou para o outro extremo.